Boa noite, Elisângela. Bom, nós estamos na unidade 4, desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a ação de intervenção, sobre a colheita de dados e o diagnóstico organizacional, objetivos do desenvolvimento organizacional, técnica de intervenção em desenvolvimento organizacional. Ok? Então, vamos lá. Bom, é interessante que a gente conheça um pouquinho e relembre alguns conceitos, né? Pode até ser que a gente já tenha visto isso no passado, mas não custa a gente relembrar para que realmente esse conceito possa ficar presente na nossa vida, né? Então, o que é o desenvolvimento organizacional e qual é o objetivo do desenvolvimento organizacional, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento organizacional também, nós estamos nos referindo também a clima organizacional, né? Quando nós estamos falando em desenvolvimento organizacional, nós estamos falando aí da organização se desenvolver. E para a organização se desenvolver, uma das coisas importantes que precisa existir é um bom clima organizacional, né? Pessoas motivadas, pessoas engajadas, realmente pessoas envolvidas em todos os projetos, né? Pessoas responsáveis, comprometidas. Então, tudo isso é importante no desenvolvimento organizacional. Então, o desenvolvimento organizacional, ele é uma estratégia que visa, a partir da análise desses fatores internos e fatores externos, aperfeiçoar crenças, valores e as estruturas organizacionais para que a empresa consiga acompanhar as mudanças e as tendências do mercado para garantir o seu funcionamento. Então, o desenvolvimento organizacional é uma estratégia que ele vai olhar, que ele vai buscar a reunião de fatores tanto internos quanto fatores externos. Então, os fatores internos são os fatores ali de dentro da organização, que acontece dentro da organização. E os fatores externos são os fatores que acontecem fora da organização. Muito se engana, né, quem pensa que uma organização é só aquilo que ela faz no meio das quatro paredes onde ela existe, né? O fator externo, o meio ambiente, a comunidade que está em volta, todo mundo tem uma influência sobre a empresa e, consequentemente, sobre o seu clima ou o seu desenvolvimento organizacional, tá? Também, quando nós falamos de fatores internos, nós estamos aí nos referindo a alguma coisa que está acontecendo dentro da empresa, o fator interno, tá? E quando a gente fala fator externo, algo que está acontecendo fora da empresa. Mas dentro da empresa também, quando eu falo fator interno, eu também tenho o fator externo dentro da empresa, não é? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um fator interno digamos aí, que seja um departamento, e esse departamento está em crise, ou está acontecendo alguma coisa. Ou vamos pegar aí a produção que você está querendo desenvolver um novo produto. Então, tudo aquilo que está em volta desses departamentos, tanto o departamento ali administrativo, como, por exemplo, o departamento de produção, eu tenho também os fatores externos a esse departamento, né? Então, por exemplo, o departamento de RH, o comercial, o faturamento, a contabilidade, o departamento pessoal, compras, né? Então, esses são os fatores também, os fatores externos dentro da empresa, tá? Bom, além de nós partirmos aí do pressuposto de que toda empresa está sujeita a sofrer mudanças, e essas mudanças são geradas por fatores internos ou fatores externos, ela também defende que não basta ter somente um grupo de funcionários sem que a organização esteja dentro das tendências do mercado de trabalho ou vice-versa, tá?
Então, não adianta eu querer mudar alguma coisa dentro da minha empresa, tanto internamente, sofrendo por fatores internos ou fatores externos. Não basta eu ter também um bom grupo de funcionários, né? Vamos dizer que todo o meu corpo ali de funcionários, toda a minha equipe, todos eles receberam Oscar, medalha de ouro, estão sempre em primeiro lugar. Se a organização não acompanhar as tendências de mercado, tá? Ela não estiver envolvida, ela não estiver acompanhando tudo aquilo que está acontecendo no mercado. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu ficar contratando bons funcionários de outras empresas, trazendo esses funcionários para dentro da minha empresa, às vezes até pagando um passe muito mais caro do que talvez esse funcionário valesse, e deixar ele encostado dentro da minha empresa. Eu só estou tendo prejuízo com tudo isso. Né? Eu estou fazendo um investimento, esse investimento está parado. É a mesma coisa que comprar um monte de matéria-prima, deixar ela estocada na prateleira e não fazer absolutamente nada. Eu estou gastando dinheiro, eu estou perdendo dinheiro. Né? Em vez de eu ganhar, eu estou perdendo dinheiro. Então, a mesma coisa aqui. Não adianta eu ter bons funcionários, né? Se a empresa não tiver aí voltada, não tiver dentro das tendências do mercado, tá? Senão, de nada vai adiantar, né? Então, para que esse negócio funcione, ele precisa desse conjunto de fatores, que é a teoria do desenvolvimento organizacional, ou seja, ele precisa do grupo bom de funcionários, ele precisa que a organização esteja dentro das tendências do mercado, ele precisa ter seu corpo todo voltado e querendo e motivado para esse desenvolvimento organizacional, para essa mudança de clima, senão não vai adiantar absolutamente nada de tudo aquilo que a gente vai fazer. Aliás, tudo aquilo que se faz e se coloca no papel, geralmente em relação a planejamento, 70% das empresas que colocam tudo isso no papel simplesmente não decolam, não sai do papel, fica no papel, sucumbe, né? Então, quando eu quero realmente fazer uma mudança, quando eu quero planejar, eu preciso estar muito envolvido com isso, eu preciso estar querendo muito fazer isso, né? Eu preciso ter pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, que realmente façam com que esse projeto saia do papel, que esse projeto possa decolar, ok? Então, quais são os objetivos organizacionais de uma empresa? O que a empresa tem como objetivo em relação à organização? Para quem vê essa rotina pela primeira vez, quem conhece, quem está a primeira vez tendo aí o primeiro contato, acha que colocar tudo isso em prática parece ser uma tarefa muito difícil. Não é? Então, uma dúvida muito comum que surge é o motivo que levaria as empresas a entenderem mais sobre desenvolvimento organizacional, e a resposta aí passa a ser uma resposta simples. Né? Existem dois motivos que levam as organizações a buscarem a prática do objetivo organizacional. Né? E dois objetivos muito fáceis. O primeiro deles é se a empresa está passando por alguma dificuldade que afeta a empresa de um modo geral. Isso tanto internamente quanto externamente. Tá? Então, alguma coisa que esteja acontecendo, que está afetando a empresa de um modo geral, mas também pode ser de um modo pontual. Né? Então, ela vai fazer a prática aí da mudança organizacional. Tá? E o outro é se talvez ela queira desenvolver um novo produto ou então se destacar perante o mercado de trabalho. Tá? Então, você tem aí basicamente dois motivos principais que fazem com que são os objetivos principais aí da mudança organizacional. Né? Então, o primeiro, se eu estou passando por uma dificuldade, seja interno ou seja externo, ou se eu estou querendo, por exemplo, lançar um produto novo no mercado. Tá? Se eu quero desenvolver um produto novo, se eu quero lançar um produto novo no mercado, então realmente eu vou ter que ver como é que está a minha empresa, né?
eu vou ter que talvez reestruturar a empresa para que eu possa fazer esse lançamento do produto, tá? No caso, a gente está passando uma dificuldade aí que afeta a empresa, de um modo geral ou de um modo pontual, vamos pegar um modo pontual, que talvez seja mais fácil para a gente poder entender, né? Vamos supor que você tenha aí um determinado departamento, onde duas pessoas aí têm conflito, digamos assim, né? Duas pessoas que não se entendem, tá? Então, você está tendo uma dificuldade dentro da empresa que está afetando aí a sua empresa de modo geral, né? Então, se num departamento você tem dois funcionários que não se entendem, né, que não combinam, então você tem um problema interno. Agora, se você quiser se desenvolver, por exemplo, desenvolver e destacar no mercado, vamos pegar como exemplo aí que você quer lançar um produto novo, né? Ou se você não quer lançar um produto novo, você precisa se destacar no mercado porque os seus concorrentes estão muito à frente de você, tá? Então você precisa fazer alguma coisa para que você comece a ter um destaque no mercado, tá? Uma propaganda, uma redução de preço nos seus produtos, uma promoção, alguma coisa nesse sentido que possa te jogar aí no mercado, tá? Muito bem. O trabalho de desenvolvimento organizacional, ele compreende aí um projeto, né? Você precisa montar um projeto, e um projeto de mudança que abrange toda a organização com o objetivo de melhorar o seu desempenho. Então, aqui, por exemplo, nós vamos montar um projeto, né? De que forma seria montado esse projeto, quais são as fases desse projeto, o que eu preciso ter nesse projeto, né? De que forma, quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, para que a gente possa aí tirar isso do papel e realmente fazer com que tudo isso funcione, tá? Então, as fases desse nosso projeto, ele tem 4 fases aí, né? A primeira é o diagnóstico, a identificação do problema. O segundo é o plano de ação, a estratégia da implementação. O terceiro, a intervenção, que é a implantação das mudanças. E o quarto, a avaliação e o controle, tá? Então, eu primeiro preciso diagnosticar alguma coisa, saber qual é o meu problema, identificar esse problema. Depois eu preciso montar um plano de ação em cima desse problema, né? Qual vai ser a minha estratégia de implantação. Depois eu vou fazer aí a implantação, que eu chamo de intervenção, a implantação das mudanças, quando eu intervenho, né? Quando eu saio do antigo para o novo. E claro, depois de tudo implantado, tudo certinho, tudo funcionando, eu preciso continuar fazendo aí a avaliação e o controle de tudo isso, né? Não posso simplesmente, depois que implantar, virar as costas e ir embora. Não, você precisa acompanhar, precisa avaliar, precisa estar controlando, para saber se a implantação ela está 100% ou se precisa fazer alguns ajustes aí para que ela possa funcionar. Então, vamos ver isso passo a passo. Como é que funcionaria tudo isso? Muito bem. O primeiro deles aí é o diagnóstico. Opa, mudou mais um aqui, vou mudar. O primeiro deles aí é o diagnóstico, né? Então, nós temos o diagnóstico, a identificação do problema. Tá? Então, o que seria o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é através do contato com os dirigentes da organização que são identificados aí os problemas e as expectativas com relação à resolução dos mesmos, né? Então, na sequência, você inicia aí a fase de levantamento. O objetivo dessa fase, dessa etapa, é fornecer uma situação inicial da organização. Então, veja lá, através do contato com os dirigentes da organização. Quando se planeja fazer uma mudança organizacional, se planeja levantar clima organizacional, alguma coisa nesse sentido, é primordial, é essencial que os dirigentes da organização estejam envolvidos no projeto. Tá? Se eles não estiverem envolvidos no projeto, muito provavelmente não vai sair do papel. Não tem como sair do papel, né? Porque o funcionário ele vai tomar o dono da empresa, o diretor,
o gerente, o chefe, o líder, ele vai tomar aquilo como um parâmetro, né? Então, ele vai pensar da seguinte forma: bom, se o dono da empresa, que é o dono da empresa, não está ligando, por que que eu preciso ligar, né? Se o dono da empresa não está se importando, por que que eu, um mero funcionário, vou me importar, tá? Então, é importante o dirigente da organização estar envolvido, comprometido com isso, ok? Bom, então depois que você pode até ter feito uma reunião com os donos da empresa, junto com todos os funcionários, para dizer da responsabilidade de se fazer o projeto, do comprometimento, do envolvimento, da importância dessas mudanças, né? Você precisa vender o peixe bem, tá? Então, precisa trazer as pessoas para perto de você, né? Fazer mudança organizacional, dependendo do tipo de mudança, ou às vezes, basicamente, qualquer tipo de mudança, geralmente os colaboradores, os funcionários, eles ficam um pouco pé atrás, né? Acha que vai perder emprego, acha que vão cortar salário, vão mandar todo mundo embora, enfim, todas essas coisas que acabam atrapalhando o projeto, tá? Então, a primeira parte do projeto aí é você ter o diagnóstico, identificar o problema. Então, você pode fazer isso através de entrevistas, através de reuniões, de questionários, conversando com as pessoas, né? O dono da empresa, o dirigente da empresa, ele pode aí te antecipar alguma coisa, afinal ele está chamando para você fazer uma mudança, ele tem que ter um motivo para estar fazendo tudo isso, né? Não vai chamar para fazer uma mudança sem ter um motivo, sem ter um objetivo muito claro, tá? Então, você sabendo desse objetivo, ou talvez identificando um determinado problema, ou vários problemas, então você faz o diagnóstico, monta o diagnóstico. Essa parte é a parte principal, digamos assim, do projeto, né? Porque você precisa fazer isso de uma forma muito minuciosa, você precisa ter muito conhecimento para fazer isso, você precisa ser uma pessoa muito firme, né? Você precisa saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas, né? Levantar o máximo de informação possível, ok? Para que lá na frente não aconteça alguma coisa que porventura você não tenha previsto, ok? Numa outra aula sobre esse mesmo assunto, o aluno perguntou: e se lá na frente acontecer alguma coisa e não der certo o que você fez, né? Se não der certo, é porque você, nessa primeira fase, errou em alguma coisa, tá? Porque se você conseguiu identificar o problema, você sabe realmente o diagnóstico, não tem como o projeto não acontecer, tá? De repente você pode dizer assim para mim, mas você pode ter elementos no meio do caminho que não concordem, que atravanquem, que não são pessoas comprometidas e tudo mais, mas isso é fácil de você resolver, tá? Isso não é difícil de se resolver, não é isso que vai atrapalhar o processo, tá? O que pode atrapalhar a implantação, a mudança do projeto, é justamente você errar nessa parte de diagnóstico, tá? De você realmente não levantar muito bem esse diagnóstico. Esquecer uma frase, não entender uma pergunta, uma resposta não muito esclarecida e você também não deixou passar, alguma coisa que você esqueceu, passou por cima, alguma coisa que era relevante e você não percebeu que era relevante. Então, precisa ter muito cuidado com tudo isso, precisa fazer tudo isso com muita atenção para que você não se atrapalhe, né? Que seu projeto não termine sem um bom resultado, ok? Depois nós temos aí o plano de ação, a segunda parte aí do nosso projeto. Então, o plano de ação é a identificação do plano de ação, a definição, melhor dizendo, do plano de ação ou estratégia de mudança deve se apoiar no diagnóstico realizado, né? Então, uma vez que você levantou o problema, você conseguiu diagnosticar qual o problema da empresa, o que é que está acontecendo, então o plano de ação, que é a estratégia da implantação, tá? Ele precisa se apoiar no diagnóstico, ok? Então você não pode levantar um diagnóstico, um problema, conhecer um problema,
e depois se apoiar num diagnóstico totalmente diferente. Então, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você está pegando, você está querendo ir para um lugar e pegou a estrada pelo lado contrário, tá? Então, precisa também estar muito atento a isso, né? O plano de ação deve levar em consideração as metas, prazos, técnicas de intervenção que serão utilizadas, os grupos-alvo e os resultados esperados. Então, o que nós entendemos aqui? Todas as vezes que um consultor é chamado para fazer algum trabalho de consultoria, no caso aqui, por exemplo, uma mudança organizacional, pode ser uma implantação de um novo processo, por exemplo, ou pode ser uma mudança de processo, seja o que for. Uma das coisas mais importantes, e é aí que os consultores pecam muito, é na hora de dar meta e prazo, principalmente prazo, né? Tem-se mania, né? Infelizmente é uma prática que o mercado tem, a gente precisa prestar muita atenção nisso, que o consultor, ele vem, ele acha que ele pode fazer milagre, né? Ele acha que ele é milagreiro, ele dá um prazo totalmente absurdo, às vezes pequeno demais, ou então extenso demais, que é para poder valorizar o trabalho dele, né? E muitas vezes, quando chega no final, não se tem um resultado. Então, precisa se tomar também muito cuidado com isso. Isso é uma parte muito relevante, né? O teu sucesso como consultor, ou o sucesso do projeto que você está fazendo, depende muito disso, tá? De meta e prazo, né? As pessoas hoje em dia cobram muito isso, tanto a meta quanto o prazo. Então, tanto a meta quanto o prazo, você vai estipular isso, tudo bem, é na hora que você está fazendo o plano de ação, mas quando você detecta aqui a identificação do problema, você já tem uma ideia de quanto tempo você vai levar para desenvolver esse projeto, né? E qual é a sua meta, né? Por isso que, na hora que você faz o plano de ação, você tem que levar em consideração meta e prazo. É baseado no seu diagnóstico. A técnica de intervenção, ou seja, quais são as ferramentas que você vai utilizar para fazer com que esse problema deixe de existir, né? Então, você conhece o problema, obviamente que você tem que conhecer a ferramenta ou as ferramentas que você irá utilizar como intervenção para a estratégia de implantação, para fazer esse plano de ação, para fazer a intervenção, a implantação da mudança, tá? Também você precisa saber o grupo-alvo, ou seja, eu tenho a identificação do problema, quem que é o grupo-alvo aí? São 2 colaboradores? É um departamento inteiro? São 2 departamentos? São 3? É a empresa inteira que está em crise? Né? A organização toda que está em crise? Então, tudo isso precisa ser levantado, tudo isso precisa ser colocado no plano de ação, para que você possa apresentar esse plano de ação para a empresa e dizer, olha, nós vamos começar dessa forma, depois o meio é 10, e nós vamos terminar desta forma aqui, tá? Então, tudo isso tem que estar no papel, e principalmente agora, né, que talvez seja aí o motivo do preço que você cobra para fazer essa implementação, se você for um consultor externo, é justamente o resultado esperado, né? O problema, muitas vezes a empresa conhece, a forma, o que você vai fazer, às vezes a empresa também conhece, porque talvez já tenha tentado implantar alguma coisa ou mudar alguma coisa, mas o resultado é que é realmente o esperado, né? É esse resultado que todo mundo quer saber, o que vai acontecer lá no fim, né? Motivo pela tua contratação e pelo investimento que a empresa está fazendo. Ela quer saber do resultado. Então, tudo isso vai ter que estar dentro do plano, tudo isso vai estar escrito, porque você vai ter pessoas trabalhando, você vai ter equipes envolvidas, né? Você tem recursos financeiros envolvidos, você tem hora trabalhada, você tem uma série de coisas envolvidas aí, às vezes a empresa toda está envolvida, e tudo isso, óbvio, precisa ter um resultado, tá? Então, tudo isso precisa estar, assim, muito explicadinho nesse plano de ação, qual será a sua estratégia para a implementação aí da mudança, né? Para você não ter surpresas lá na frente,
ok? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Claro, pode. Né? Você pode ter funcionários aí que não são comprometidos, você pode descobrir que tem funcionários que não estão querendo, estão se recusando a fazer alguma coisa, etc. e tal, né? Mas isso vai se contornando à medida que você vai fazendo a implantação. O que não pode é você diagnosticar alguma coisa e perceber lá na frente que aquilo que você diagnosticou ou não tem nada a ver com o que você está fazendo, ou simplesmente você foi para outro caminho. Então, aí é muito perigoso, ok? Vamos passar para o próximo aqui, que nós vamos falar agora da intervenção, ou seja, é a hora de você fazer a implantação da mudança, tá? Quando nós falamos aqui de intervenção, vamos primeiro entender a palavra intervenção, né? Quando você intervém em alguma coisa, é que você está parando alguma coisa, você está intervindo, você está solicitando que alguém que esteja fazendo alguma coisa pare de fazer daquela forma, né? Porque haverá uma mudança. Não quero mais que você faça dessa forma. Então, há intervenção. Então, pare o que você está fazendo para que a gente possa analisar e seguir daí para frente de uma outra forma, de uma outra maneira, de um outro jeito, ok? Então, a intervenção é justamente a hora em que você implanta as mudanças, porque afinal você já diagnosticou o problema, você já descobriu quais eram os problemas, ou qual era o problema, né? Quem eram as pessoas, ou quem era a pessoa, ou as pessoas que estavam envolvidas. Vocês montaram em um plano de ação toda uma estratégia para a implantação, né? Você com a sua equipe, você sentou com os diretores da empresa, com diversos funcionários, tal, e montou toda essa estratégia, dizendo que você precisa da ajuda, da colaboração de todo mundo, da compreensão de todo mundo, porque sabe que uma mudança pode causar aí um desgaste grande entre as pessoas, né? Então chegou a hora de você realmente intervir, implantar as mudanças, tá? Então a intervenção ela consiste em um conjunto de atividades previstas para o grupo-alvo, né? Ou seja, você montou o plano de ação, descobriu lá as ferramentas que você vai utilizar para a intervenção, também você detectou quem é o grupo-alvo. O grupo-alvo é o grupo que você identificou do problema, tá? O sucesso da intervenção depende do acerto da escolha da estratégia, tá? Então, dentro do plano de ação ali, você descobriu qual é ou qual seria a melhor estratégia para essa implantação, de que forma você iria implantar essa mudança, tá? Quais são as ferramentas que você escolheu e de que forma você vai fazer isso, tá? E as atividades de intervenção, as atividades de intervenção que compreendem também o sucesso, tá? Aliás, desculpa, as atividades de intervenção compreendem também o processo de conscientização e fixação de valores que devem permear todo o processo, tá? Então, veja, quando você vai fazer essa intervenção, essa implantação das mudanças, tem que existir aí o processo de conscientização e de fixação de valores, tá? E isso tem que permear, tem que existir, tá? Tem que estar presente durante todo o processo. Não é só numa parte, ele tem que ir do começo, meio e fim, tem que existir esses itens, a conscientização e a fixação de valores, tá? O que isso significa? Que os funcionários que estiverem envolvidos dentro dessa implantação, dentro desse momento aí de mudança, de estar aprendendo um novo processo, ou de estar tocando o processo, ou de estar sendo criado, por exemplo, um departamento novo, uma rotina nova, ou está se abandonando uma determinada rotina, porque percebeu-se que ela era inútil, não tinha utilidade nenhuma, né? Os funcionários envolvidos, ou seja, o pessoal do grupo-alvo, precisa estar muito consciente desse processo de mudança, tá? Por isso que num processo de intervenção, o agente de mudança, ou seja, a pessoa que está fazendo todo esse trabalho de mudança,
precisa estar sempre se comunicando com os colaboradores. Isso é muito importante, né? Porque quando você faz uma mudança, mas esquece de envolver o colaborador, o funcionário, ele se sente ali menosprezado e ele começa a agir e pensar que ele vai ser cortado, que ele vai ser mandado embora, que ele não é importante. Então a motivação dele começa a cair, né? A autoestima dele começa a cair, o envolvimento, o comprometimento dele começa a ficar a desejar, tá? E às vezes vai ser ali um funcionário que vai acabar atrapalhando essa implantação do processo. Então é importante você envolver toda a equipe, envolver o grupo-alvo, envolver os funcionários, né? Delegar atribuições, delegar tarefas para essas pessoas, né? Para que elas se sintam parte da mudança, né? Elas percebem que a empresa está mudando, mas que a empresa está precisando dela para mudar. Então, a concepção aí é diferente, né? E, claro, a fixação de valores que não se deve perder. A empresa tem um valor, tudo aquilo que está fazendo baseado em valores que a empresa tem, sobre a ética, sobre a moral que a empresa tem, isso também não pode ser abandonado, não pode ficar ali a revelia, tá? E depois, por último aí, nós temos a avaliação e o controle, né? Ou seja, eu diagnostiquei o problema, eu montei um plano de ação, e eu fiz a implantação das mudanças, começou tudo a rodar, agora eu preciso avaliar isso, e eu preciso controlar tudo isso, né? Eu não posso simplesmente, como nós falamos lá no começo da aula, colocar tudo isso, virar as costas e ir embora. Não, eu preciso acompanhar para saber se realmente a implantação foi feita de maneira correta. De repente ficou faltando aí uma perfumaria, você acertar uma coisa, acertar outra, você percebe que infelizmente ficou dentro do processo, ficou uma pessoa de fora que precisaria receber a informação ou precisaria entregar uma informação, então aí você vai fazendo pequenos ajustes, por isso que você precisa da avaliação e do controle, tá? Bom, controle e avaliação de resultados. A avaliação é a última etapa de um ciclo e início de outro, tá? Então, não vai acabar aqui o ciclo, né? O ciclo ele ainda vai continuar, tá? Consiste em comparar o desempenho antes e depois do processo de mudança. Lembra que você fez um plano de ação, lembra que você levantou um diagnóstico, você tinha um problema, e nessa hora aqui do final é quando você vai comparar como era e como está sendo agora. Tá? Então você precisa fazer aí o seu comparativo, apresentar o comparativo. Olha, a empresa era assim, agora é assado, a empresa fazia desta forma, agora está fazendo desse. Tá? E existe aí alguns aspectos que você pode levar em consideração na hora de fazer aí, de comparar o desempenho do antes e depois do processo de mudança. Por exemplo, a produtividade, né? Então, olha, a empresa produzia tantas peças, agora produz tanto. O funcionário produzia tanto, hoje ele está produzindo tanto, né? Um determinado departamento produzia tanto e agora está produzindo tanto. Então, você vai fazendo essa comparação. Os custos também é relevante, né? Na mudança do processo, sempre o que se espera é que você possa diminuir custos, né? Então, vamos supor que você tenha uma determinada rotina, e nessa rotina você tem 10 funcionários, né? Vamos supor que nessa mudança que você está fazendo, né, na intervenção, você detecta que 2 funcionários ali são desnecessários, que eles podem ser remanejados para outro setor, né? Eles podem colaborar em outro setor. Então, isso vai fazer com que você tenha aí uma redução de custo, tá? Perdas e desperdícios, importantíssimo também, né? Muitas vezes, por exemplo, um determinado funcionário está fazendo uma tarefa, um trabalho, que foi mal explicado a ele foi mal treinado. Consequentemente, ele perde muito, tem muito desperdício naquilo que ele faz. Então, uma das ações, das estratégias da intervenção, seria pegar esse funcionário, treinar esse funcionário de maneira correta, para que ele não perca mais peças, por exemplo, aí no meio do caminho, né? Depois eu tenho ali a rotatividade de pessoal, dependendo de como o pessoal trabalha, de como o pessoal é tratado, de como o pessoal é visto, né?
você tem uma rotatividade muito grande dentro da tua empresa. E essa rotatividade, ela te causa um custo muito alto, né? Então, vamos supor aí que você tem um gerente, um líder, que embora ele seja bom, mas ele não tem muito, assim, jogo de cintura para conversar com o funcionário, né? Ele não sabe escutar funcionário, ele não consegue conversar, está sempre mal-humorado, não diz bom dia, aquela coisa toda, né? Então, os funcionários começam a ficar com medo dessa pessoa, começam a ter receio dessa pessoa, começam a se sentir desmotivado, então, prefere sair da empresa do que trabalhar com um líder desse. Então, você começa ali a ter uma rotatividade. Ou, por exemplo, você tem um funcionário que vive arrumando confusão no meio da fábrica ou no meio do escritório, está sempre se indispondo com um, dispondo com o outro, brigando com um, brigando com o outro. Então, as pessoas às vezes acabam indo embora, saindo da empresa por causa disso. Então, são coisas que você vai levantando. Horas trabalhadas também, né? Trabalhava-se tantas horas, agora se trabalha tantas horas. A lucratividade também, a posição de mercado, né? Olha, quando nós começamos o trabalho, a sua empresa era número tal no mercado, hoje, agora no final do trabalho, ó, já conseguimos subir 2, 3 posições. Então, naquele relatório, naquele plano de ação que você fez, onde você discriminou lá resultados, né? Então, tudo isso tem que estar ali no meio dos resultados, para saber o que foi que está mudando, de que forma mudou, o que foi que você trouxe de melhor, né? Ninguém vai fazer uma mudança organizacional, ninguém vai fazer alguma coisa para que não se melhore, né? Tudo que a gente procura fazer na empresa e os investimentos que se faz é para que a empresa realmente melhore, né? Em relação ao plano de ação, né? O plano de implementação das mudanças deve considerar os valores, as relações interpessoais e o clima organizacional da empresa, né? Então, considerar os valores, nós consideramos aí o que a empresa tem de ética, o que a empresa tem de moral, quais são os valores dela, né? Não posso trabalhar sem estar baseado nos valores, sem estar baseado na ética. As relações interpessoais, ou seja, as relações entre as pessoas, como é que as pessoas se relacionam dentro da empresa e fora da empresa, né? Qual é o meu relacionamento com o fornecedor, com o cliente? E, claro, por último, o clima organizacional, né? Como é que é o clima daquela empresa? Você percebe que está todo mundo trabalhando bem-humorado ou mal-humorado? É que todo mundo trabalha contente, satisfeito, alegre, são pessoas comprometidas, envolvidas, né? São pessoas que não ficam paradas esperando o trabalho chegar até elas, mas saem atrás de buscar o trabalho, de buscar a tarefa, de resolver problemas, são pessoas proativas. Então, tudo isso detecta aí o clima organizacional. Tá? Então, o que o plano deve conter? O que um bom plano aí de ação deve conter? Olha lá, metas e prazos estabelecidos. Lembra que nós falamos e enfocamos muito isso. Né? Você não pode deixar de ter meta e prazo muito bem estabelecido e cumprir esse prazo, né? Claro que você vai montar, você pode ter aí uma quebra, né, para cima ou para baixo. Estipulei 3 meses e levei 3 meses e meio, 4 meses, né? Estipulei 5 e gastei 4. É perfeitamente aceitável, né? O que você não pode é falar, vou fazer em 3 e gastar 6. Né? Então, aí está totalmente fora, né? Ou então você traçou uma meta e não chegou nem próximo dela, né? O segundo, o que será feito, por quem, quando e como. Então, na hora que você vai montar a equipe, na hora que você está pegando as pessoas, escolhendo as pessoas, você precisa fazer isso de uma forma muito cautelosa, com muita atenção, com muito cuidado, porque você precisa ter pessoas comprometidas e pessoas envolvidas nesse projeto, né? Você não pode pegar pessoas que vão remar ao contrário, que vão contra você. Você tem que ter pessoas que estejam ali do seu lado, trabalhando do seu lado, com a mesma visão de chegar lá no final, né? Nessa parte aqui, você tanto pode ter pessoas da sua equipe, mas é interessantíssimo, né? É recomendável que você também pegue pessoas da empresa que você está fazendo o trabalho e que você também envolva essas pessoas dentro do projeto, né? Como eu disse anteriormente, você envolvendo essas pessoas, elas serão mais comprometidas, elas vão perceber que, embora a empresa esteja mudando, esteja passando por mudanças, alterações,
por toda essa transformação, mas que ela está envolvida dentro dessa transformação, ela está participando dessa transformação. Tá? Então, isso vai fazer com que esse funcionário esteja motivado. E quanto mais funcionários você tiver envolvido na mudança, a tendência é que você tenha menos problemas para atingir o seu objetivo. Né? Quando você deixa essas pessoas de fora, você começa a fazer mudanças, mas você não utiliza essas pessoas, muito provavelmente serão essas pessoas que irão atrapalhar aí o projeto, né? Jogar pedra, sonegar uma informação, não atender quando ele é solicitado alguma coisa, enfim, sempre vai achar ali um pretexto, uma desculpa, tá? No plano de ação não pode faltar aí as técnicas de intervenção que serão utilizadas, né? Quais são as técnicas que você vai usar? Quais serão as ferramentas aí que você vai utilizar para fazer toda essa mudança? Então, cada mudança, né, existe uma ferramenta, existe uma técnica estabelecida para isso, uma técnica definida. Né? Então, você vai ter que escolher a técnica, saber. Então, você diagnosticando o problema, sabendo o problema, automaticamente você chega aí na técnica de intervenção. Tá? Quem são os grupos-alvos em cada processo? Né? É o departamento, a fábrica toda, é só produção, isso e aquilo. Então, nesse grupo-alvo de cada processo, é ali que estão as pessoas que você pode pegar para ajudar, né, para colaborar no trabalho de toda essa mudança. Então, ela vai se sentir importante ali na mudança. Tá? Caracterização do resultado final desejado. Tá? Então, você vai ali colocar, vai caracterizar, vai desenhar qual o resultado que você deseja encontrar lá no final, ok? E, mais uma vez, contar aí com a participação de todos os membros da organização. Veja, participação de todos os membros da organização. Quando nós falamos de todos os membros, nós estamos deixando de fora aí o dono da empresa, o gerente, o líder, o proprietário, o diretor, de forma alguma, tá? Dentro de uma mudança organizacional, dentro de uma mudança de clima organizacional, dentro de uma mudança de um processo, seja o que for, como eu disse, é importantíssima a participação de todos, e principalmente de toda a diretoria, né? Principalmente do dono da empresa, porque ele vai dar ali fidedignidade para aquilo que está sendo feito, né? Ele vai dar anuência, ele vai dar certeza daquilo que ele está querendo fazer. As pessoas vão ter ali um exemplo, né? Não, o dono da empresa está junto, é uma coisa boa que está acontecendo. É assim sempre que o colaborador acaba vendo tudo isso, ok? Na intervenção, o que seria? Bom, é o conjunto de atividades estruturadas previstas no plano de ação e nas quais os grupos-alvos ou os indivíduos são envolvidos e se engajam no desempenho de tarefas direta ou indiretamente relacionadas à mudança pretendida. A técnica de intervenção referente à formação de equipes. Então, você está montando a equipe ali, né? Então, aumentar a cooperação efetiva das equipes de trabalho dentro da empresa. Já comentou isso. Aplicadas a diferentes tipos de equipe, formal de trabalho, temporária, projeto especial. Então, aqui assim, bom, você aumentou a cooperação efetiva das equipes de trabalho. Então, você tem uma equipe, você pegou funcionários da própria empresa, está ali ensinando, mostrando, né, treinando como é que vai ser a mudança, toda aquela parte. Tá? Quando você tem aqui aplicação a diferentes tipos de equipe, ou seja, cada grupo-alvo ali, dependendo da mudança que você está fazendo, da ação que você está tomando, da intervenção, você tem diferentes pessoas, você tem diferentes equipes, né? Então, a cada uma delas, você tem que agir de uma forma diferente. Por exemplo, você tem uma equipe temporária. Então, você sabe que essa equipe, ela vai fazer só um determinado projeto, uma parte do projeto e vai embora. Projeto especial, de repente você pegou alguns funcionários dentro da empresa, deslocou esses funcionários de um determinado departamento, inseriu esses funcionários no projeto, eles vão fazer uma parte nesse projeto e depois voltarão ao seu trabalho normal. Então, tudo isso precisa ser também dimensionado. Relacionam-se a certos tipos de tarefas a maneira como as coisas são feitas. Então,
de que forma isso vai ser feito, como é que eu quero que isso seja feito, como é que precisa ser feito, né? Não como eu quero, mas como é necessário ser feito, como é preciso ser feito. Ou ainda a qualidade do relacionamento entre os membros da equipe ou entre eles e o líder. Aqui também é um ponto principal, né? Não adianta você montar equipes de trabalho que tem muito conhecimento, digamos assim, mas que o João não consegue olhar para a Maria, né? Não consegue se conversar, não consegue interagir, não tem um relacionamento interpessoal. Então, você também precisa pensar e pensar muito bem nisso, né? Então, veja, quando se monta uma equipe, é necessário se ter aí todo um cuidado, né? Porque, de repente, você coloca as pessoas certas no lugar errado, né? E aí o projeto também não vai para frente, porque eu não converso com fulano, fulano não conversa comigo, e aí o trabalho acaba empacando. A rotina acaba parando, a rotina não vai para frente. Então, isso também é importantíssimo, é relevante você fazer isso, né? Não pode também deixar passar em branco, ok? Muito bem. Avaliação e controle. Né? A parte final, você fez todo o projeto, você fez todo o levantamento, né? Então, agora você parte aí, está tudo funcionando, você verificou que está tudo implantado, as pessoas estão engajadas, as pessoas estão comprometidas, né? Não tem ninguém ali que boicotou, aceitou toda a mudança, né? O novo processo está funcionando, o novo produto está funcionando, né? O novo departamento, ou as mudanças que foram feitas. Bacana. Mas agora você precisa fazer uma avaliação aí, né? E continuar com isso através do controle, controlar tudo isso. Então, a etapa de avaliação é a comparação entre os indicadores de desempenho da organização no momento em que foi desencadeado o processo e a situação observada após as primeiras intervenções. Os indicadores de desempenho organizacional, eles vão avaliar o resultado. Nessa parte aqui, você tem várias ferramentas, né, para fazer uma avaliação de resultado, né? Você tem N ferramentas aí no mercado que você pode utilizar, você pode adaptar, você pode criar outras. Tudo vai depender do que você quer levantar, qual foi o resultado que você chegou e de que forma você vai fazer toda essa avaliação e todo esse controle. Tá? Mas alguns indicadores aí que você pode colocar e avaliar o resultado, por exemplo, seria a produtividade global por setor ou por unidade. Lembra que a gente falou? A produtividade, a empresa produzia tanto, agora produz tanto. Então, seria dessa forma. Você pode ter uma produtividade da empresa toda, você pode comparar pela produtividade do setor ou a produtividade de uma determinada unidade. Então, olha, ele fazia uma unidade a cada 10 minutos, agora ele faz uma unidade a cada 5 minutos. Então, automaticamente, a produtividade das peças aumentou e, óbvio, que a produtividade global também vai ser alterada. Depois você tem aí diminuição de custos, né? É outra parte importante aí na diminuição de custos, porque tudo que se faz hoje em dia procura-se diminuir custos, mas precisa fazer isso de uma forma muito racional, tá? Não é fazer de uma forma irracional, tá? Na diminuição de custos, existe uma coisa engraçada aqui, que às vezes a gente gastando mais, a gente fala que está diminuindo o custo. E muitas vezes o pessoal fala, mas eu estou gastando mais, como é que eu diminui o meu custo? Então, vamos fazer essa explicação aqui de uma forma muito prática. Vamos dizer aí que você tenha um determinado processo em que você utiliza aí 10 pessoas, por exemplo, tá? Para fazer esse processo. Gasta R$10. E, de repente, esse processo, você faz uma mudança nesse processo, você passa a gastar R$12 e diz para a empresa que você está economizando custo. A empresa vai dizer, mas espera, eu gastava 10 e agora eu estou gastando 12, como posso estar economizando custo? Pela simples resposta. De repente, nesse processo, que você está utilizando 10 pessoas, você tinha uma outra rotina, tá? Que você gastava, por exemplo, mais 5. Tá? Então, na realidade, você não gastava 10, você gastava 15.
Então, você acertou essa rotina de forma que, em vez de você gastar 10, agora você gasta 12, e não mais 15, como você gastava anteriormente. Então, você teve uma diminuição de custos sem saber que você gastava tudo isso, né? Então, às vezes, num determinado processo, você tem uma rotina a mais, um trabalho a mais, né? Ou um retrabalho que você não está contando, que você não percebe que aquilo está acontecendo e que aquilo está te custando, né? E na hora que aquilo é parametrizado, aquilo é acertado, aquilo é mudado, né? Há uma intervenção, você percebe que realmente você teve uma diminuição no seu custo, tá? Redução de perdas no processo produtivo também é uma coisa interessante, né? Treinar bem o funcionário, explicar para ele qual é o trabalho dele, de que forma fazer, né? Como operar uma máquina, uma determinada ferramenta, prestar atenção, né? Ter atenção a medidas, enfim, depende muito do que está se produzindo, é só uma ideia, né? Para evitar aí que você tenha aí uma perda no processo produtivo, porque realmente isso dá um gasto muito grande, tá? Horas de retrabalho também, né? Muitas vezes você está gastando aí horas para fazer um retrabalho de alguma coisa que alguém não fez bem feito lá atrás. E às vezes a pessoa acaba se acostumando com isso, né? Fazendo de qualquer jeito, porque sabe que ali na frente alguém vai arrumar tudo isso. Vocês devem, algum momento da vida de vocês, talvez vocês já devem ter passado por isso, né? Alguém na sua equipe, na sua empresa, que sempre está fazendo alguma coisa errada e você vai lá e acerta, você vai lá e acerta. Ou seja, está sempre passando a mão na cabeça da pessoa, né? Tem que mudar tudo isso, tá? Rotatividade de empregados, a gente falou isso também, né? E a lucratividade, que é a coisa que a gente espera que possa acontecer aí no final da empresa, por isso que a gente faz toda essa mudança, que é uma mudança super importante, tá? Bom, a nossa aula de hoje era isso, né? Falamos aí da intervenção, das mudanças, falamos de plano de ação, falamos de avaliação, falamos de controle, de clima organizacional, tá? Se por acaso alguma de vocês agora tiver alguma pergunta, quiser tirar algum questionamento, fazer alguma colocação, eu deixo para vocês agora, o microfone fica com vocês.